A palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 21 se refere à visão que João teve de uma nova terra e de um novo céu. Esse texto aqui, se a gente for fazer uma hermenêutica bíblica, uma interpretação da palavra de Deus, o contexto aqui é sobre os novos céus e nova terra, qual o Senhor vai fazer. Ele vai restaurar esta terra que foi corrompida por conta do pecado. Mas eu quero usar aqui este versículo 5 para trazer uma mensagem profética sobre as nossas vidas. Deus, eu vejo aqui uma disponibilidade de Deus em querer fazer sempre coisas novas. Deus não está apegado ao passado. Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer fazer um novo começo. Nós estamos iniciando o ano de 2026. Nós estamos começando agora este ano. E eu tenho certeza, queridos, que Deus tem algo novo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa família. Porque Deus está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Quem fica preso ao passado é o diabo. É o inimigo que tenta resgatar o passado de muitas pessoas. E lança em rosto. E nós, muitas vezes, irmãos, ficamos também, apegados ao passado, presos no que passou, atormentados, culpados, afligidos, e nós não conseguimos olhar para o que Deus tem para nós, para a frente, o que Deus tem para nós, o porvir, o que Deus tem para nós, coisas novas, e nós muitas vezes não desfrutamos das coisas novas, porque ficamos olhando para trás. Ei, querido, eu quero dizer para você, o passado, ele já passou. O que ficou para trás, o que aconteceu, o que você fez, o que você deixou de fazer, já passou, não volta mais. Mas Deus tem um futuro. Deus tem um presente e um futuro para você. Deus tem algo para frente. Não fique olhando para trás, mas olhe para frente. O que Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, nós ficamos, quando olhamos para trás, presos no passado. Presos no que passou. Sendo que Deus tem uma porta diante de nós, de um novo recomeço. Mas pastor, Deus não vai me punir, Deus não vai me castigar por aquilo que eu fiz. Olha, meus irmãos, é certo que existem as consequências de um passado, de coisas que foram feitas. Existe sim as consequências. Porém, o que eu encontro na Bíblia Sagrada, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que Ele apaga as nossas transgressões, Ele apaga os nossos pecados, a ponto de Ele lançar no mar do esquecimento. Deus não tem amnésia, não. Deus não é imperfeito, Ele não é deficiente. Ele sabe o nosso passado, mas Ele resolve deixar para trás, deixar para lá, e lançar no mar do esquecimento. Mas quantas vezes nós ficamos apegados naquilo que foi feito, ou deixado de fazer, e ficamos nos martirizando, e o diabo, sabendo disso, ele pega essas coisas que foram feitas, e lança sobre o seu rosto, e você cada vez mais
prostrado, mais caído, mais desanimado. Ei, meu amado irmão, em nome de Jesus, o diabo é acusador, o diabo é o promotor, é ele quem lança em nosso rosto os pecados ou uma vida pregressa. Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse que havia um espinho na sua carne. Ninguém sabe qual é esse espinho na carne de Paulo. Há muitas teorias sobre o espinho na carne de Paulo, que o incomodava. Mas tenho eu para mim, não é a Bíblia que diz, mas tenho eu comigo. A minha teoria é que o passado do Saulo atormentava ele. O apóstolo Paulo, ele era, meus irmãos, um perseguidor dos crentes. Ele era um assassino dos discípulos de Jesus. Quantos homens Saulo não matou pela sua fé? Quantas mulheres Saulo não matou porque ele perseguia a igreja? Quantas crianças Saulo não transpassou a sua espada por serem famílias discípulos de Jesus? Quando ele se converte a Jesus Cristo, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele viu o Cristo ressurreto. E quando ele vê, ele se arrepende dos seus pecados. Ele se arrepende e ele se converte a Jesus. Tanto é, meus amados, que a notícia foi tão alarmante, foi tão assim surpreendente, que Deus precisou convencer os discípulos de que havia convertido Saulo, e agora de perseguidor, ele era a igreja, ele era um discípulo de Jesus. Imagine alguém hoje que atormenta uma pessoa terrível, uma pessoa cruel, um coração maligno, um coração mau, que nós vemos as notícias, que nós acompanhamos. Imagina essa pessoa se convertendo. Imagina essa pessoa se arrependendo dos seus pecados. A igreja vai ficar meio assim. Será que esta conversão é verdadeira? Vamos aguardar, vamos esperar. Será que é verdadeiro isso? Assim foi, irmãos, com Saulo. Só que o inimigo trazia sobre a memória de Paulo as barbaridades que ele fazia, que ele queria apagar de sua mente. Ele chega a dizer que Satanás o esbofeteava em rosto. Eu creio, tenho para mim que são as lembranças que Saulo tinha. O que eu pude fazer, como eu era cruel, como eu era maligno. Meus irmãos que eu vou conhecer na glória, eu matei. Isso trazia em Saulo, eu acredito, que uma tristeza profunda. Só que Deus não tirou esse espinho na carne. Ele disse para Paulo, Paulo, eu não vou tirar este espinho. Na minha concepção, esta lembrança, você não vai apagar esta memória. Você sempre vai se lembrar, para saber da onde eu te tirei, para saber o que eu fiz na sua vida, para que você entenda que a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. E se eu perdoei você, se eu salvei você, eu posso perdoar e posso salvar o mais vil pecador. E aí Paulo se alegra na graça e na misericórdia de Deus. Deus tem algo novo para Paulo. Deus teve algo novo para o apóstolo Paulo. E ele foi um dos grandes missionários, um dos grandes apóstolos, um dos grandes pastores, que somente ele recebeu quase que a metade da revelação do Novo Testamento, da nova aliança que Deus tinha. Deus sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Deus sempre está disposto a te dar uma nova oportunidade. Deus sempre está disposto a abrir um caminho para você de novo.
Foi isso que ele fez com aquela mulher que foi levada em sua presença. Os religiosos. Eram os religiosos que pegaram aquela mulher no ato de adultério e levaram para Jesus Cristo. Um pecado abominável, um pecado digno de morte diante da lei da época. E o Jesus ali continuou desenhando na areia da praia. Nós não entendemos isso. Os religiosos não entendem e jogaram aquela mulher para Jesus e disse: e agora, Jesus? Jesus apenas desarma eles com uma reflexão. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus faz essa reflexão e eles param para refletir sobre aquilo, as pedras caem em terra, e um a um vão saindo fora, um a um vão virando as costas, e aquele único que podia apedrejar aquela moça, o único que podia atacar pedra, porque ele não tinha pecado algum, mas ele olha para aquela mulher trêmula, aquela mulher que com os olhos trêmulos, com os olhos fundos de tristeza, ela olha para Jesus, e o olhar de amor de Jesus constrange aquela mulher, e diz: vai e não peques mais. Eu quero te dar uma nova chance. Eu tenho uma nova oportunidade. O passado ficou, há de se abrir um novo para a sua vida. Deus tem isso para a sua vida, meu querido. Deus tem isso para você. Deus tem isso para a sua família. Deus tem isso para a igreja do Senhor. O novo. Uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova coisa Deus tem para a sua vida. Repare, meus irmãos, em dois exemplos bíblicos, e eu vou dizer um do Antigo Testamento e o outro do Novo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia fala no livro de Zacarias, capítulo 3. No capítulo 3 a Bíblia fala sobre o sumo sacerdote Josué. E no capítulo 3, olha só a visão deste sumo sacerdote Josué. Acompanhe comigo. Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Deus mostrou quem? O sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote estava onde? Diante do Senhor. Ele não estava diante de um homem qualquer, ele estava diante do Senhor. E olha só outra informação. E Satanás estava também ali à sua direita. Para o quê? Para lhe opor. Na minha Bíblia está para lhe acusar. Quem acusa é o diabo. É o diabo quem acusa. O Espírito Santo, ele nos alerta. O Espírito Santo, ele nos entristece, porque ele fica triste, para nós virmos ao arrependimento. Mas Satanás acusa. Satanás estava para acusar, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, e olha o que ele disse: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Não é este um tição tirado do fogo? Não é este uma pessoa importante para mim? Não é esta uma pessoa a qual eu amo? Versículo 3. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse:
eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponha um turbante limpo na sua cabeça. E puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento está dizendo anjo do Senhor, é uma expressão teofânica, que era o próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Era Jesus no Antigo Testamento que estava ali. E o sumo sacerdote com as roupas sujas, mas o anjo disse para Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Traga vestes novas para o sumo sacerdote. Tirou as vestes sujas e pôs vestes novas. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, meus amados, Deus sempre deu oportunidades de recomeço. Ele vai trazer novas vestes sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Novas vestes. Sabe, meus irmãos, deu para sumo sacerdote Josué aqui novas vestes. Israel, olha o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, leia esses livros. Você vai ver que Israel, ele pecava e Deus estava ali dando nova oportunidade. Eles murmuravam e Deus, havia consequências, mas Deus não perdia Israel. Havia as consequências do pecado, mas Deus não perdia Israel. Claro que prolongou o caminho, mas Deus não perdia Israel de vista. Deus sempre deu novas chances, novas oportunidades. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, a história de um moço. E este moço, ele era o filho mais novo. E ele chega uma bela tarde, já estava premeditando no coração ir para a farra, a bagunça, o mundo. E ele chega para o pai e diz: pai, me dá minha herança. Irmãos, imagina a afronta de um filho falar isso ao pai. O pai vivo. O que ele estava dizendo entre as linhas: para mim o Senhor está morto, vou viver a minha vida. Eu estou interessado no teu dinheiro. Me dá a minha parte da herança. Eu não vou esperar, não, o Senhor morrer. Me dá para mim a minha parte. E sabe o que o pai fez, irmãos? O pai deu a parte. Que aí vai. Não dá para ficar segurando. Eu aprendi isso, irmãos. Que amor também libera. Eu aprendi isso a duras penas. Não, o pai sempre se entristeceu, sim. O pai se entristeceu, sim, mas vai, quer ir, pode ir. Pegou a parte que lhe cabia e deu àquele moço. Sabe o que ele fez? Gastou tudo em festa. Bebedeira, orgias, gastou no mundo, pagava tudo e para todos. É como muitos que ficam aí na farra. Ó, pode pegar, eu estou pagando. Se achando o valentão, se achando o bom, o bam. Só que um dia o dinheiro acabou e o dinheiro acaba. E a alegria também termina. Porque quem está apegado ao dinheiro, irmãos, ele vê que o dinheiro não é tudo. Tem pessoas que só têm dinheiro, mas não tem mais nada. Só que o dinheiro acabou e o que ele viu? Ele viu ir embora o dinheiro, mas não só o dinheiro. O que ele viu também foram os amigos indo embora. Foram as alegrias momentâneas e os interesseiros indo embora também. E a paz que falsamente ele tinha também foi embora. E ele chegou
ao fundo do poço, e literalmente este jovem, em Lucas capítulo 15, ficou, sabe aonde? Cuidando de porcos. Estava ali num chiqueiro, para ganhar algum troco. A Bíblia diz, irmãos, que ele ficou com fome, e ao ver os porcos comendo aquela lavagem, diz a Bíblia que ele ficou com inveja dos porcos. Ele desejou comer a comida dos porcos. Chegou um momento, irmãos, que ele falou assim, ele pensou e disse: os trabalhadores, os servos, os empregados da casa do meu pai estão melhor do que eu. Eu sou filho e olha aqui o estado que eu estou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E na cabeça dele, querido, sabe o que acontece? Eu vou chegar lá diante do meu pai, e meu pai não vai me receber. Porque olha o que eu fiz com ele. Mas eu vou chegar lá e dizer para ele, e esse desejo era legítimo. E ele disse, eu vou chegar lá e dizer, pai, me recebe pelo menos como um dos seus empregados. Me recebe pelo menos como um dos seus escravos. Eu não vou reclamar, para mim está tudo bem. Mas quando, irmãos, ele aponta na porteira da casa do pai, a Bíblia diz que o pai estava lá, e ele avista o moço todo maltrapilho, todo sujo, fedorento, ali apontando na porteira. Sabe o que o pai fez, irmãos? Ele pegou as suas vestes, e que na época eram vestidos, catou assim por um lado, catou assim pelo outro, para ir correndo, e foi correndo, e abraçou aquele menino. Sabe o que ele fez? Ele falou, ele disse, olha, matem aí, vamos fazer um churrasco, vamos nos alegrar, porque um filho meu estava perdido e foi achado. Aleluia, prepare um anel, ponha no dedo dele, prepare um banho para ele tomar. Sabe as vestes do meu filho? Ponha também nele, tira essas vestes sujas e ponham vestes novas e limpas. É isso que Deus tem para os filhos que voltam aos caminhos de Deus. É isso que Deus tem como este pai. Só que muitos são como irmãos mais velhos. Muitos estão no seio da igreja, estão na casa do pai, como irmãos mais velhos. Chegou ontem, já está fazendo festa. Chegou ontem, já está com ministério. Chegou ontem, já está no altar. Chegou ontem, já está fazendo isso. Chegou ontem, olha, pecou, já está assim. Muitos acusam, lançam em rosto. Mas o pai dizendo, meu filho, este menino que estava longe é teu irmão. Este menino que estava distante é teu irmão. Ele foi achado, ele foi encontrado, ele está vivo. Queridos, eu não sei se você é irmão mais velho ou se você é irmão mais novo, mas Deus tem coisas novas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Não fica apegado a essas coisas, porque Deus tem novidade para as nossas vidas. Deus, Ele não lança em rosto, Ele não vai nos perder para o diabo, Ele não vai nos perder para o mundo, Ele não vai nos perder para Satanás. Ele vai nos perdoar, Ele vai nos abençoar, nos agraciar, em nome do Senhor Jesus. Isto não é uma permissão ao pecado de maneira nenhuma. Isto é uma graça propulsora para nós não pecarmos diante de Deus. É isso que João está dizendo na sua carta, em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele trata assim, filhinhos, não pequeis, não pequem, não falhem, não errem, façam de tudo, santifiquem a vida de vocês. Abandonem a prática do pecado. Abandonem todo o gatilho que te faz pecar. Filhinhos, não pequem, se esforcem, santifiquem a vida de vocês. Mas se pecar, vocês têm um advogado nos céus, que intercede por vós.
Esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem um novo começo para a sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo diante de ti. Levanta-te e resplandece, diz o Senhor. Esta é a graça de Deus, que é o favor imerecido. Levanta a tua cabeça, porque Deus hoje quer trazer para a sua vida coisas novas. Deus quer trazer para a sua vida coisas novas. Deus quer renovar 3 coisas na sua vida. Eu quero profetizar sobre você que Deus quer renovar coisas novas na sua vida. Primeiro, Deus quer renovar e te dar uma nova esperança. Talvez a tua esperança foi embora. Talvez a tua esperança, eu não tenho mais esperança. Eu não confio mais. Talvez você vive desesperançado. Não tem mais fé, não confia mais. Meus irmãos, acha que viveu tudo que Deus tinha para a sua vida. Talvez tem pessoas que dizem, para mim não tem mais jeito, perdi as esperanças, eu não consigo. Em nome do Senhor Jesus, Deus quer tirar essas vestes de desesperança da sua vida e colocar vestes de esperança na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te dar uma nova esperança no nome de Jesus. Ele quer renovar tua estrutura, Ele quer renovar, mas é preciso você permitir, é preciso você deixar, é preciso você abrir o teu coração para isso, para que o que Deus tem para a sua vida, coisas novas, e te trazer uma nova esperança. Em segundo lugar, Deus quer te trazer uma nova aliança. Você recebeu uma aliança quando você se converteu, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Deus te deu uma aliança, e com o tempo, esta aliança às vezes se empoeirou. Com o tempo, esta aliança ficou suja. Com o tempo, esta aliança ficou opaca. Não reflete mais o brilho que você tinha. O brilho quando você se converteu. Aquela vontade, aquele desejo, aquela inocência. Aquele entusiasmo que você tinha quando você se converteu, quando você aceitou Jesus Cristo, quando você veio para a casa de Deus, e você sentiu aquela alegria que o mundo não te dá, que o pecado não te dá. Você sentiu essa alegria do Senhor, mas com o tempo foi se apagando. Com o tempo foi ofuscando, com o tempo foi perdendo esse brilho, a vontade passou, aquele primeiro amor foi, e agora talvez você está acostumado com o raso, talvez você está acostumado com a normalidade. Para mim está bom isso, não quero me envolver, perdeu a esperança, não quero me envolver. Talvez pelas pedradas, talvez pelas frustrações, talvez por pessoas não entenderem você foi se ferindo no caminho, e você foi apagando aquela vontade, aquele desejo de fazer a obra do Senhor. Talvez você sonhava em ser um pregador, talvez você sonhava em ser um pastor, talvez você sonhava em ser um homem, uma mulher de Deus, um líder. Isso foi diminuindo no teu coração. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus quer renovar esta aliança hoje.
Ele quer renovar, e Ele pergunta para você, você quer renovar, mas você tem que ter a atitude que este moço teve: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu vou me levantar desta situação, eu vou sair dessa situação que eu estou, e eu vou ir a Deus. Se você for a Deus, ninguém fica sujo na presença de Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não é a igreja, nem a religião, é Jesus. Eu te aliviarei, eu trocarei os teus fardos pesados e colocarei fardos leves. Eu trocarei. Talvez você está carregando uma mochila pesada sobre os seus ombros, de culpas, de traumas do teu passado, pedras e pedras, mas hoje o Senhor te convida nesta noite, neste culto, a você trazer esta mochila pesada, porque Ele tem paz para a tua alma, Ele tem paz para a sua vida, Ele quer tirar este peso, para que você saia dessas portas livre e em paz, na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Se você não for até Jesus, você vai continuar carregando essas mochilas. Se você não for até Jesus, você vai continuar carregando essas marcas. E esta aliança suja, esta aliança que opaca o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. De tempo em tempo você precisa pegar aquela flanelinha e lustrar a tua aliança. E sabe onde que você lustra a tua aliança com Deus? É aos pés de Cristo. É na oração. É na comunhão, é se entregando para Deus, é se apresentando a Ele para que Ele troque as tuas vestes, é fazendo como o sumo sacerdote Josué, indo na presença de Deus, é fazendo como o jovem, o filho pródigo, indo à casa do pai, indo na presença do pai. Não ache que o Pai vai te jogar fora. O Pai não faz isso. O Pai, Ele troca a tua aliança. Ele quer te dar uma aliança nova. Ele quer te fortalecer. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar uma nova esperança, uma nova aliança. E em terceiro lugar, o que Deus quer fazer? Ele quer te dar uma nova experiência com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te dar uma nova experiência com o Espírito Santo de Deus. Talvez você ache: mas eu já vivi o que eu precisava viver. Ei, meu irmão, você não sabe as coisas novas que Deus tem para a sua vida. O meu tempo já foi. São coisas, falas limitadoras, que limitam o poder de Deus. Não que limitam o poder de Deus, mas o poder de Deus na sua vida. Limitam o que Deus pode fazer para você. O meu tempo já foi. O que eu podia fazer eu já fiz. Querido, há um fôlego de vida aí no seu pulmão. Se a obra de Deus acabou na sua vida, você não estaria aqui hoje vivo. A obra de Deus tem ainda na sua vida. O sinal é porque ainda há um fôlego de vida aí no teu pulmão. Você está vivo. E se você está vivo, o plano de Deus na sua vida não acabou, não terminou. Deus tem coisas novas para a sua vida. E se você se lançar nos braços de Deus,
a glória da segunda casa não vai se comparar com a glória da primeira casa. Aleluias. Lá em Ageu capítulo 2, alguns estavam falando, a glória de Deus se foi, e acabou a glória de Deus, se foi a glória de Deus, vivemos tempos áureos, vivemos tempos bons. Levantou-se o profeta e diz, ei querido, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu estou profetizando aqui nesta noite, nesta igreja. Se você acha que os tempos áureos passou, se você é saudosista na sua vida, eu quero profetizar dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Deus quer te dar uma nova experiência com o Espírito Santo, Deus. Uma nova experiência. Uma nova experiência. Basta você se derramar. Eu me lembro do que em Ezequiel capítulo 37 fala sobre uma visão do profeta Ezequiel. A Bíblia fala que Deus levou Ezequiel diante de um vale. Vale fala de luta, é lugar de batalha. Vale não são os montes. Vale era onde acontecia, era entre as montanhas havia o vale. E entre as montanhas, nesse vale, era lugar de lutas, onde enfrentamentos de países, de cidades, aonde se lutava, onde sangue era derramado nos vales. Então Deus levou Ezequiel diante de um vale, e neste vale Ezequiel viu ossos, vários ossos na visão. E estes ossos, irmãos, eles não estavam ossos fortes, eles eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, diz a Bíblia. Essa é na visão do profeta Ezequiel. E Deus falou para Ezequiel, presta atenção em mim aqui, Deus falou com Ezequiel assim, poderão viver estes ossos? Olha só, que palavra, que pergunta. Poderão ressuscitar estes ossos? Poderão viver estes ossos? Olha a pergunta, irmãos. Sabe o que Ezequiel respondeu para Deus? Eu não sei. Eu não sei se esses ossos poderão. Tu, Senhor, sabe. E aí sabe o que Deus falou para o profeta Ezequiel? Então profetiza sobre o vale dos ossos secos. Profetiza sobre esses ossos. E o profeta Ezequiel então disse, segundo a palavra de Deus, eu comecei a profetizar. E ele liberou palavras e disse, vale de ossos secos, vivam! E a Bíblia diz, irmãos, que os ossos começaram a se juntar na visão do profeta Ezequiel, cada osso ao seu osso, e se formou um exército de esqueletos. E ele viu tudo isso. E Deus falou, Ezequiel, acabou a obra, Senhor, são esqueletos. Então profetiza sobre os esqueletos. E ele profetizou, carne se estendam sobre esses ossos. Ele libera a palavra. E quando ele libera a palavra, o que ele vê na visão? Aqueles esqueletos cobrindo-se de carne, e de pele, e de nervos. E agora não tem um exército de ossos secos, agora não tem um exército de esqueletos, agora tem um exército de pessoas, mas de pessoas sem alma. E Deus falou para Ezequiel, acabou a obra, Ezequiel. Ele falou, Senhor, tem um exército de pessoas, o que falta? Eles não vivem, eles não estão vivendo, são pessoas mortas. São zumbis, mortos-vivos.
Sabe pessoa morta, irmão? Só falta enterrar. Está morto. Não reage para nada. Só não reage. Ela está morta. Você dá um susto, nem susto ela levanta. Tanto faz como tanto fez. Não sabe se a água vai subir ou vai descer, está tudo bom. Está morto. Não tem alma. Não tem espírito. Está feita a obra? Não. Então, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza ao Espírito. Para que o Espírito entre esses homens e mulheres. E Ezequiel, ele levanta as mãos e diz, ó Espírito dos 4 lados, norte, sul, leste, oeste, venham sobre este exército e deem vidas a eles. E a Bíblia diz que o Espírito veio, e agora não era um exército de esqueletos, agora não era um exército de pessoas com apenas carne, mas era um exército de pessoas vivas, porque o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, em nome do Senhor Jesus, meu amado. Talvez você diga, para mim não tem jeito, para mim não tem solução, eu só estou o osso, o pó da gaita. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu estou aqui neste altar, profetizando sobre a tua vida, receba renovo! Em nome de Jesus. Deus quer renovar a tua história. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer renovar a tua família. Deus quer renovar teu chamado. Deus quer renovar a tua vida, meu amado. Não fique como morto. Morto, não. Meu tempo acabou. Meu tempo passou. Não tem mais como, eu sou aqui profetizando e vou morrer profetizando. Há vida, há vida, há vida, há uma nova vida, há uma nova vida, há uma nova vida, há uma nova vida para você. Você não vai viver esta nova vida se você não quiser. Você não vai ressuscitar se você não quiser. Se você quiser ficar morto, você vai ficar morto. Mas Deus tem uma nova roupa para você. Um novo anel para pôr no teu dedo. Deus tem novas coisas para a sua vida. Em nome de Jesus. Vale dos ossos secos. Levanta. Levanta. Em nome de Jesus. Será que a tua casa está assim? Será que a tua casa está só ossos secos? Será que a tua esperança só está ossos secos? Será que o teu ministério só está ossos secos? Diante da palavra de Deus, comece a profetizar. Você já tem um filme, se eu não me engano é Quarto de Guerra, onde a mulher se levanta naquela casa. Não sei se você já assistiu aquele filme. A mulher se levanta e ela começa a profetizar na casa. Diabo, você perdeu, agora acabou, sob nova direção. E ela se levanta, irmão. Ela se levanta e ela se posiciona diante de Deus. Enquanto você não se posicionar, você vai continuar assim, sendo esbofeteado pelo diabo. Você vai continuar assim, ó céus, ó vida, ó azar. Você vai continuar assim, igual aquele animalzinho lá no desenho animado. Reclamando de tudo e de todos, mas enquanto você não se posicionar, o que Deus está querendo na sua vida é você se levantar, como aquela revolta que Bartimeu teve, irmão. Eu olho para a história de Bartimeu, eu fico assim, maravilhado. Bartimeu estava tudo bem há anos, cego. Tinha uma capinha, aquela capinha, sabe o que aquela capinha fazia? Era
era uma liberação para ele pedir esmola. Esses dias eu atendi uma pessoa que por 12 anos consecutivos recebia um salário mínimo do governo. Mas ele podia trabalhar. Ele podia. Mas ele não ia trabalhar para ganhar 3, 4, 5 mil, porque senão ele ia perder o benefício de um salário. 11 anos, irmãos. Era a capinha do Bartimeu. Ele estava sossegado na vidinha dele, mendigando. Mas quando ele viu Jesus, viu não, né? Porque ele não via. Ele ouviu falar de Jesus. Quem que está passando aí? Que barulho que é esse? É Jesus o Nazareno. É o filho de Maria e José, é aquele que fez milagres, aquele que curou o paralítico, aquele que ressuscitou aquele menino que estava morto, Então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha eu aqui, tem misericórdia. Houve uma revolta, houve uma posição. Eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Eu não vou ficar aqui prostrado, eu não vou ficar aqui só mendigando. Eu quero uma vida nova, e Jesus está passando, eu não vou deixar passar. Chegaram para aquele homem e disseram: Jesus passou, ele não te viu. Ele desanimou, ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, irmãos. Ele para com pessoas posicionadas. Se posicione na tua casa. Se posicione na igreja, se posicione na tua vida. Jesus para quando ele encontra um verdadeiro adorador. Jesus para quando ele encontra uma pessoa que se posiciona e diz: o que queres que eu te faça? Está na tua mão. O que queres que eu te faça? E aquela mulher do quarto de guerra que diz: eu quero uma família abençoada, eu quero meus filhos na igreja, eu quero assim, eu quero. Ela se posicionou e no mundo espiritual começou a girar. O mundo espiritual começou a acontecer. Os demônios foram embora. E quando aquele cego disse: Senhor, eu quero ver, então Jesus disse: a tua fé te cura agora. Então veja o teu milagre, veja a tua bênção, e veja o que Deus tem na sua vida. Se posicione, meu irmão. Não fique assim, prostrado, igual esse rapaz, recebendo um salário mínimo, podendo trabalhar e ganhar e desfrutar, mas aquilo que era a garantia dele limitava ele. Aquilo que era a garantia dele limitava. Voa. Para você voar, você precisa deixar algumas coisas. Voa. Deus tem coisas novas para a sua vida. Enquanto você não abrir os seus olhos para isso, você não vai viver o novo de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, a palavra está sendo liberada. Está havendo profecias para que você viva uma nova aliança, uma nova experiência com o Espírito Santo e uma nova esperança em nome de Jesus. Fique de pé no nome do Senhor.